André Perfeito aqui para conversar com a gente, ele que é o economista-chefe da Necton. Tudo bem, André? Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Sempre um prazer falar aqui na BMC. Prazer é nosso. Vamos começar falando sobre Caged, André. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre os destaques aí na criações de vagas, número de admissões, né? Também sobre a queda aí no salário de admissão, né? O que influenciou aí no desempenho do setor aí, na sua opinião? Hoje a gente tem os números, né, de Caged, mas também foi divulgado os dados da PNAD e do IBGE que dá para colocar aí em perspectiva. Sobre a questão do salário de admissão, né, a gente está vendo uma construção maior de vagas, né, sem dúvida nenhuma, só que com atividade econômica ainda fraca, o que faz justamente que a admissão fique um pouco mais constrangida, né, mais segurada. Quando a gente observa os dados da PNAD, né, que foi divulgado hoje, a taxa de desemprego caiu, isso foi muito bom, na verdade, só que o rendimento médio real ficou estável, justamente por conta da inflação. O curioso é notar que o salário das pessoas estão estáveis, né? Mas como tem muito mais gente sendo contratada, isso daí acaba aumentando a massa salarial, o que é uma boa notícia para a economia, vai ter mais dinheiro na mesa, por assim dizer. Agora, falando ainda mais, né, pegando essa questão desses últimos saldos, né, dos resultados. Lembrando que o saldo do mês de junho foi menor, né, do que o mesmo mês do ano passado. Queria que a gente pudesse fazer um panorama, né, porque no ano passado houve uma abertura nesse mesmo período de 317.800 vagas com carteira assinada. O que tem pesado, na sua opinião, André, para essa diferença, por exemplo, na comparação anual? Bem, a economia está sendo reaberta há algum tempo. No primeiro momento, você tem um boom, né? Todo mundo sendo recontratado. Mas depois a questão vai se acomodando, né? Mas mais do que isso, né? A gente está em base de comparação ainda muito baixa. Acho que vai continuar avançando, sabe? Talvez não seja na mesma velocidade, mas a perspectiva é de alguma melhora, né? Infelizmente, a boa notícia é que está ruim. O fato da economia estar muito fraca faz que as variações na margem pareçam ainda muito boas. É isso que a gente está observando com os dados do emprego. Mas me chama a atenção justamente a questão do salário de admissão e do rendimento médio real, mas aí são os dados do IBGE, né? Que justamente sugerem ou apontam ainda um patamar muito baixo. Só que com a massa salarial vindo mais forte, cria um fenômeno curioso. A economia pode ir bem, mas o indivíduo não vai sentir isso, vai sentir como se fosse pior, na verdade, né? Uma atividade fraca. Então vai ter esse descolamento entre o que é agregado e o que é micro, né? Esses dois universos vão ficar um pouco descolados durante algum tempo. Agora, André, o fato aí, né, é que o resultado do Caged registrou aí quase 278 mil empregos líquidos aí em junho, né, o que é considerado positivo, né, já que a expectativa era de 240 mil, né, e os números vieram aí 30 mil, né, a mais do que o esperado, né. Foi uma redução brusca aí na taxa de desemprego de 9%, né. Você acha aí que a gente deve continuar nessa tendência aí de redução na taxa de desemprego, mesmo com o atual cenário econômico aí mundial? Olha, eu acredito que sim, porque o conjunto das más notícias já foram meio que precificados, sabe? Acho que vai ter um fechamento maior da economia mundial? Me parece que não. A guerra da Ucrânia vai continuar durante muito tempo, mas vai escalar? Vai virar uma guerra nuclear na Europa? Eu acho que não, né? Então, dado que a gente sabe que algumas coisas não tendem a piorar, aqui é um exemplo, a semana que vem vai ter a decisão da taxa de juros, do Copom. Vai subir muito mais forte? Tá bom, vai subir mais 25, 50 pontos base, que vá para 14%, mas ninguém imagina também explodindo, né? Então, assim, na margem, as notícias são boas. É suficiente para reverter a percepção negativa do Brasil, dos brasileiros com o Brasil no curto prazo, ou mesmo melhorar a economia? Resposta, ainda não. Falta muito ainda, né? Para ter uma ideia, né, levando em conta os dados do PIB até o final do quarto TRI de 2021, até o final do ano passado, né, a gente está 2% abaixo do que estava em 2014. Então, olha só tudo que tem para avançar ainda, para começar a entrar no lugar. A gente está num momento ainda, eu acho, que a gente está anestesiado, né? Então a gente não consegue perceber alguns, vou dizer absurdos, né? Mas assim, o quão excepcional o momento que a gente está vivendo. Acho que isso daí talvez ajude a colocar em perspectiva algumas questões aí para os investidores. Agora vamos
vamos falar um pouquinho mais sobre essa temperatura do setor econômico com base nos resultados, né? O Brasil está vivendo uma melhora no cenário econômico, aparentemente, é isso que eu quero entender do seu ponto de vista. Se a gente olhar para os números, sim, porque é o 6º mês consecutivo em alta e os resultados do CAGED estão liderando, inclusive, no setor de serviços. A gente agora já pode falar sobre uma recuperação econômica, porque muito se falava disso lá atrás, mas vinha-se muito naquela questão em relação à inflação, tinha-se uma dúvida muito grande de quando que a gente poderia falar sobre uma recuperação. E agora, diante desse cenário pelo menos mais aquecido no setor de serviços? Bem, vamos lá, né? Eu vou colocar da seguinte forma a questão. A crise atual, ela é bastante heterogênea. O que eu quero dizer com isso assim, bate de forma diferente em vários setores da economia. Quer ver um exemplo? Só para pegar no nosso mercado que a gente vive e respira isso, que é o mercado de capitais. Ontem, uma grande empresa do setor de energia no Brasil falou de dividendos gigantescos, né? Só que, por outro lado, a empresa do setor do varejo está indo muito mal. Entendem o que eu quero dizer? Não é homogêneo, não é porque um setor está indo bem, quer dizer que todos vão bem. Isso daí a gente tem que ter um cuidado maior, né? E tem várias oportunidades nesse sentido, né? A gente aqui, de novo, sob a ótica do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, eu acho que o trabalho é esse, né? Tentar fazer um stock picking, tentar ver o que pode estar um pouco mais descontado. Quando se trata de consumo de massa, né, mais forte, eu acho que é uma boa notícia ver que a massa salarial está subindo. Isso implica dizer que talvez tenha um pouco mais de dinheiro na mesa, mas para um consumo ainda muito básico, né? Porque individualmente a renda está baixa, não é que está baixa, ela está num patamar abaixo de 2012. Estamos falando que o rendimento médio real das pessoas retrocedeu uma década. Agora, a massa salarial já avançou bastante, não está no pico que estava em 2019, mas sem dúvida nenhuma está aí já no patamar de 2017, o que é um ótimo sinal, né? Então, assim, eu acho que tem algum tipo de consumo mais básico que deve voltar a crescer agora. E assim, né, a gente, usando um jargão, sei lá, fora do mercado financeiro, a gente está lambendo as feridas aí, né? Essa pandemia foi muito forte, nem é culpa do atual governo, na verdade, o que está acontecendo. Eles estão tentando fazer do jeito que eles acreditam que é o melhor, claro, de resolver isso. Aí cabe discutir se gera efeito a curto prazo ou a médio prazo, não sei qual o sentido disso. Mas a gente passou por um drama, né? A economia brasileira sofreu bastante, né, ao longo desse período, e agora está, vamos dizer assim, está respirando, né? E está avançando aos poucos, de maneira tímida, né? A gente que está aqui operando, a gente pode se sentir um pouco mais protegido, mas parte da população está bastante desprovida de atenção. Esse é o problema que a gente está vivendo agora. Ô André, agora olhando para o cenário internacional, né, como que você viu aí os resultados que a gente teve aí do IPC da zona do euro, né, que foram divulgados hoje? O que ela traduz aí na sua opinião, né? Porque foi um recorde de inflação aí na zona do euro. Lembrando que o Banco Central Europeu só agora, né, começou esse ciclo de aperto monetário por lá, né? Bem, vamos lá, né? Quando se trata de inflação em países industrializados, vai continuar alta, né? Que nós brasileiros somos muito calejados com isso, né? Até a gente sabe que é normal, né? Normal não, mas assim, dá para sobreviver, não é o fim do mundo também, né? Agora, não é estranho pra gente, vai doer. Né? Não é. Parece aquele meme, não sei se você já viu aquele meme, que é um cara sendo enforcado, que já foi enforcado, ele olha para o lado e fala, sua primeira vez aqui, né? Então é isso, né? Eles estão vivendo essa experiência pela primeira vez, né? Eu acho que o Banco Central Europeu está, tanto quanto o americano, demoraram para fazer uma política monetária mais contracionista. Muita gente vem falar, não, o Banco Central americano e europeu estão atrasados. Só que assim, eles fizeram uma política monetária tão expansionista que implica dizer que levantar a taxa de juros de uma hora para outra geraria efeitos secundários muito ruins. Eles precisaram de um tempo para limpar, por assim dizer, o balanço dos bancos. E isso daí demorou. Agora eles vão começar a reagir. E aí que tá, o que a gente está vendo, isso que é interessante, né? Tivemos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Talvez também lá, né, seja isso, né? A boa notícia é que está ruim, a economia está fraca. Se a economia está fraca, você não precisa levar tanto a taxa de juros. Isso é verdade nos Estados Unidos,
No caso europeu, é um pouco mais complicado. A Europa, olha, sinceramente, eu sou vendido em euro. Eu não acho que euro é uma boa. Eu acho que a Europa está enfrentando muitos problemas, vai enfrentar muitos outros problemas também. Mas eles vão continuar subindo a taxa de juros para tentar resolver um problema, enfim, que não é tão enfrentável pela taxa de juros. E aí tem uma boa notícia para a gente, né? O Banco Central Brasileiro iniciou o aperto monetário antes dos outros países. E vai terminar antes e vai começar a cortar antes dos outros países, na minha opinião. Por quê? Porque agora, antes a gente estava lutando essa guerra contra a inflação sozinho. Agora está todo mundo lutando nessa guerra da inflação também. E isso daí acaba potencializando a política monetária até brasileira. Então, uma pena para os europeus, eles vão sentir a inflação durante mais um tempo, mas que bom para a gente, que alguns preços, né, podem se acomodar um pouco melhor via política monetária mais restritiva no mundo. Uhum. Como você muito bem lembrou, né, por exemplo, o Brasil saiu na frente nessa questão do ajuste monetário por lá, lá na Europa, a sensação que dava era que a presidente do Banco Central Europeu estava à espera de um milagre, né, porque o mundo inteiro já começava a se mover e ela não. Aí chega a esse cenário de inflação recorde. A dose do remédio vai ter que ser muito mais forte. Você concorda comigo nessa situação ou não? Aí, como ter uma dose forte e efetiva agora, contando que, por outro lado, a gente tem uma outra crise que acabou influenciando nessa inflação disparada, que é a questão energética, que foi o que de cara ali já deu um salto na inflação europeia. Ou seja, não vai ser um nadar contra a maré o tempo inteiro, que por mais que você comece agora a tentar aumentar esses juros, a tentar conter, é uma coisa que vai além do que simplesmente uma decisão do Banco Central Europeu. Ou eu estou muito errada, me corrija se eu estiver errada nesse raciocínio. Não está errado, mas o que eu queria trazer de provocação aqui é que a economia norte-americana já está desacelerando. Quando você sobe a taxa de juros, é como se você criasse uma recessão de laboratório e jogasse no tecido econômico. Né? Imagina você está criando é terrível falar isso nessa época de pandemia, é como se você criasse um vírus para jogar ali, para desacelerar aquele tecido ali. Já está desacelerando. Então, assim, a política monetária por lá talvez encontre ajuda na piora das expectativas, em outros canais que não tem a ver com isso. E quando se trata de uma inflação de oferta, né, por exemplo, não é porque você subiu a taxa de juros nos Estados Unidos que o Putin vai começar a vender mais barril de petróleo. Não é assim que funciona. Mas é provável que outras questões estejam sendo organizadas de outras formas. A gente vai conviver com inflação durante um tempo. Eu acho que é bom de se preparar. O mundo está passando por um processo de desglobalização, o mundo está enfrentando uma inflação verde, o mundo está enfrentando uma série de questões. Agora, o que eu acho que é importante de ficar atento, isso daí pode ser um tema para os investidores pensar, né, é que talvez o Banco Central norte-americano não terá que subir tanto a taxa de juros, porque a economia dele já está fraca. Então, não tem por que exagerar nesse instrumento, entende? Então, hoje o mercado, se você pegar na curva de juros norte-americana, está precificando entre 3,25, 3,5 a taxa de juros lá ao final do ciclo. Né? É bem mais baixo do que estava imaginando no início do ano. No início do ano, imaginava em torno de 4%, tinha gente até com 6% de Fed Fund Rates, né? Isso daí eu acho que talvez não seja para tanto, né? André, você sabe que tem uma notícia de uma pesquisa que saiu aqui no Valor Econômico, né? A gente até falou sobre isso aqui no nosso jornal agora há pouco, mostrando do Instituto Ipsos, né? Mostrando aí que o Brasil é o quinto país aí mais inseguro com o rumo da economia nessa pesquisa aí feita com 28 países, né? Com 28 nacionalidades. E o curioso, ao meu ver aqui, é que a pesquisa mostra ainda que o brasileiro ele está mais otimista com 2023 do que a média mundial. O que está acontecendo, hein? Olha, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? A gente não desiste nunca, né? A gente tem uma fé danada. Eu acho que assim, tem a ver com algumas coisas. A gente está no ano eleitoral, né? Então, a esperança é algo que marca um período eleitoral, né? Ou porque vai mudar, ou porque vai continuar, enfim, que seja, né? Você tem a ideia ali de que o ano que vem vai ser um ano de um novo mandato presidencial. Então, acho que pode explicar isso em parte. Mas a ideia de que hoje está pior, está ruim,
Quer ver um exemplo? O governo está fazendo um esforço muito grande para controlar a gasolina, né? E, de fato, a gasolina caiu. A gente deve ver até deflação agora no mês de julho, fechado, por conta da queda de alimentos. Queda da gasolina. Só que quando você vê, né, a projeção no início do ano dos economistas era em torno de 9% o IPCA em 2022. Tá bom, não vai ser 9%, vai ser 7%, talvez seja 6%. Que seja 5% a taxa de inflação esse ano. Mas repara o seguinte, vai cair em relação ao que poderia ter sido. Não, assim, o que eu quero colocar de forma muito clara é o seguinte, a população já sentiu a inflação, ele vai sentir mais inflação. Talvez não seja tudo aquilo que poderia ser, mas vai ser inflação. Então isso tudo aí mostra como a percepção das pessoas fica um pouco ainda ruim, não tem como pensar diferente. Outro exemplo com inflação. A gente viu nos últimos dados do IGP, o último IGP que saiu, se você pega o IPC, Índice de Preço ao Consumidor do IGP, teve deflação. Por conta do quê? Gasolina, por exemplo. Mas se você pega o grupo alimentação, que é algo absolutamente sensível, alta. Teve aumento na taxa de aceleração no mês. Então, assim, o que sobra para a percepção das pessoas? Eu acho que essa pesquisa mostra isso, né? As pessoas sentem ainda de maneira muito doída. A gente insisto, né? A renda do brasileiro retornou a um patamar em termos reais há uma década atrás. Isso daí não tem como tampar o sol com a peneira. Né? Esse que é o ponto. Uhum. Pois é. Agora, adivinha quem que está na liderança aí dessa pesquisa? É daqui da América do Sul, André. A Argentina. Você deve estar a pior percepção. Não tinha como, né? De manter a esperança. Esse negócio da Argentina é engraçado. De segurança com os rumos da economia. Insegurança. Aliás, é que tem uma piada de economistas. Desculpa eu interromper. Tem uma piada de economistas que fala o seguinte: que tem 4 tipos de países, né? Desenvolvidos, subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina, né? Porque a Argentina sempre se mete em confusão. É impressionante. Esse país, para se atrapalhar, é muito fácil. Até no futebol, né? Vamos e convenhamos, inclusive. E deixa eu trazer aqui uma questão que é a do dólar, que eu sei que essa sempre deixa uma grande interrogação, André, mas eu tenho que trazer essa pergunta à tona. Tecnicamente, já se falam em recessão lá nos Estados Unidos. Automaticamente, quando a gente tem um PIB aí sendo divulgado por lá e a queda, a gente já vê também uma redução, né, um arrefecimento do dólar aqui, do câmbio aqui no Brasil. Diante desse cenário que a gente tem, já se falando em recessão na economia americana, muda em alguma coisa o cenário do câmbio para vocês aí na Necton, para você mesmo, se mudou algum panorama em relação a isso? Porque se a gente olhar do início do ano para cá, já se mudaram algumas vezes, inclusive as perspectivas das casas em relação ao dólar, né? E teve gente falando de dólar a 4,50. Enfim, eu sinceramente, aí eu só sou aqui a jornalista que lhe faço a pergunta, né? Você como economista é a melhor pessoa para me dizer alguma coisa. Bem, vamos lá. Uma das coisas que gera fluxo, quando se trata de câmbio, a gente está falando de fluxo, não de estoque. Né? Então, o que governa esse fluxo? Parte do que governa o fluxo é o diferencial de taxa de juros. A gente não estava conversando agora há pouco que a economia americana está fraca, e o fato da economia norte-americana estar fraca, não está gerando juros menores, ou uma alta menor por lá, isso faz que bata no mercado de câmbio com um dólar um pouco mais fraco contra países que estão com juros já bastante elevados, quanto o Brasil. Então, eu acho que sim, o real tende a se apreciar. Né? Eu acho que tem uma situação onde o diferencial de juros é bastante evidente, né, entre o nosso país e os outros. Mas é que tá, né? O problema do câmbio é que a gente tem nesse processo eleitoral ainda uma grande janela de dúvida. Vamos ser franco aqui, né? Todo mundo aqui que é investidor não pode ser ingênuo, né? A gente sabe que uma eleição que nem essa é altamente complexa, para dizer o mínimo, né? Estou sendo aqui super cuidadoso com as palavras, mas a gente está numa situação onde a gente tem que ver muito bem como o presidente Bolsonaro vai lidar para tentar ganhar, né? E como o ex-presidente Lula, que hoje em dia configura na frente das pesquisas, né,
vai administrar essa vantagem. E não é simples, né? O Brasil é um país, quando tem eleição presidencial, que é bastante complicado. E isso pode gerar ruído no dólar. No entanto, dado que os juros dos Estados Unidos não vai subir tanto, porque a atividade econômica está fraca, isso permite que, através de arbitragem entre taxa de juros, o real se aprecie. Então, acredito que sim, pode chegar em torno de R$ 5 no final do ano, sem muita dificuldade, fazendo a ressalva, obviamente, que não vai acontecer nada muito estranho nessa eleição, né? Perfeito. Bom, André, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, né, nesse fechamento do mercado. Aliás, falar sobre dados é importante, faz toda a diferença, é claro. Eu quero muito poder contar com a sua participação aqui mais vezes, pelo que eu me lembro, acho que é a primeira vez que a gente está conversando aqui nesse fechamento do mercado, então, por favor, já fica convite aqui para outras vezes a gente debater um pouco aí sobre esse cenário. Obrigada. Sempre muito bom. Obrigado, André. Eu que agradeço o convite, obrigado. E sempre quando tiver espaço na agenda, pode chamar que a gente